Olá a todos, eu sou o Paulo On e você está no Grego Diário, doses diárias de grego do Novo Testamento para você. Esta é a série Quem é Este?, baseado na narrativa de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Nós estamos na quarta leitura, no versículo 38, que diz o seguinte: Kai altos en te primne epito proskephalaion katheudon, kai egeirus sinalton, kai legos sinalto, didaskale, umeleisoi hoti apolimeta. Vamos para as nossas observações gramaticais de hoje. Mais uma vez, na sequência dos versículos que nós temos estudado esses dias, nós temos um uso frequente da conjunção kai, que na língua grega, e particularmente no relato dos evangelhos, nas narrativas, ela expressa um fluxo contínuo da história, ou seja, da narrativa que tem sido contada a partir dos versículos anteriores. Então, a primeira oração que nós temos aqui é kai altos en te primne epito proskephalaion katheudon. O verbo principal é o verbo eimi, que está no imperfeito indicativo ativo na terceira pessoa do singular. Estava, ele estava. Autos é o sujeito. Note que o autos, embora ele não precise estar aí, ele é usado de maneira enfática, se referindo a Jesus. Ele e ele estava. Estava aonde? En te primne. A combinação da preposição en mais o substantivo definido te primne expressa ideia locativa. E ele estava na popa, ou seja, na parte de trás do barco. Note que o verbo principal en, junto com o particípio katheudon, que é um particípio presente, ele forma uma estrutura perifrástica. O que é uma estrutura perifrástica? É quando temos a junção do verbo eimi mais um particípio, formando o que em português nós chamaremos de locução verbal. Então, quando nós temos o eimi no imperfeito mais o particípio presente, essa junção nos dá uma construção perifrástica no tempo imperfeito. Então, katheudon forma com en uma construção perifrástica e ele estava na popa do barco dormindo. Note que esse particípio também expressa uma ideia de modo. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Epito proskephalaion. A combinação da preposição epi mais substantivo no acusativo indica, nesse caso, ideia espacial. Então, mais uma vez, e ele estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. A segunda oração é introduzida novamente pelo kai egeiros sinalton. Então, eles, os discípulos, despertaram-no. O verbo principal é o egeirusin, complementado pelo pronome pessoal acusativo alton, que tem um papel de complemento oblíquo, e despertaram-no. A próxima oração é o kai legos sinalto, novamente introduzido pelo kai. Nós temos o verbo principal legosin e junto com ele o pronome pessoal dativo alto, que também tem o papel de complemento oblíquo. E eles falaram-lhe. Falaram-lhe o quê? Aí nós temos a próxima oração. Didaskale umeleisoi hoti apolimeta. Didaskale é o vocativo, mestre. Note que no relato paralelo de Mateus capítulo 8, a forma usada é Kyrie. Marcos usa didaskale, mestre. O verbo principal é o melei, que dá uma ideia de se preocupar, e ele é complementado pela partícula negativa u. Então, não te importas. O pronome soi está também desempenhando o papel de complemento oblíquo. Não te importas. Hoti apolimeta, que nós morramos. A conjunção hot introduz esse discurso indireto, que nós morramos. Então, a forma final dessa oração fica: mestre, não te importas que nós morramos?
Por fim, a tradução final desse versículo fica assim: e ele, ou seja, Jesus, estava na polpa do barco dormindo sobre o travesseiro. Então eles, ou seja, os discípulos, o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que morramos?